Gênesis capítulo 22, verso 1. Os irmãos encontraram, amém? A minha tradução diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abrão e disse-lhe: Abrão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abrão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento. E tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abrão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abrão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abrão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo, o cutelo de sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abrão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abrão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Verso de número 12. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e que não me negaste o teu único filho. Então levantou Abrão seus olhos, e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas em um mato. Só até aqui. Você pode tomar seu assento, por gentileza, nesse mesmo espírito de adoração. Deus está aqui, os céus estão abertos sobre nós. E se você decidir se conectar com essa atmosfera de adoração, eu tenho a plena convicção que Deus vai falar contigo nessa noite. Você crê nisso, amém? Glória a Deus. Queridos, por gentileza, redobre a sua atenção. Se tem um personagem na Bíblia que me chama muito a atenção e que me ensina algumas lições valiosas, esse personagem é Abraão. Porque Abraão, ele recebe alguns títulos de Deus. Abraão, ele recebe algumas condecorações do Senhor, ao ponto de que Deus vai o chamar de pai da fé. Só que veja bem, é muito importante pensar e entender isso. Os títulos que Abraão recebe de Deus, eles não são dados a Abraão por aquilo que Deus decide o entregar, pelas suas bênçãos, pelos milagres que ele vai contemplar no caminho. Não, muito pelo contrário. Os títulos que Abraão recebe de Deus são dados a ele justamente pelas renúncias e pelas entregas que Abraão faz ao longo do caminho. Abraão recebe esse título, Abraão recebe essa nomenclatura, porque ele entendeu que havia um cumprimento de promessa através da sua entrega para com o Senhor. E essa entrega, essa vontade de Abraão concernente a entregar algo para o Senhor, é registrada no seu ápice, aqui no capítulo 22 do livro de Gênesis. Quando o próprio Deus, olhe para cá, chega para Abraão, chama ele para um particular e pede de Abraão, faz a Abraão uma exigência, que ele entregasse o seu único filho. E Deus ainda declara, dizendo que teria que ser aquele a quem Abraão amava. Porque Deus, ele tem muito para nos entregar. Deus, ele tem muito para nos abençoar. Só que guarde isso na tábua do teu coração. Deus, ele não quebra princípios. Sendo assim, quando Deus nos entrega, da mesma forma, ele tem algo a pedir de nós. Deus estava dizendo: Abraão, pega na minha mão e vem caminhar contigo. Eu vou te levar por um caminho do sobrenatural. A minha mão estará contigo. Só que nesse caminho, Abraão, eu vou te pedir algumas coisas. Porque é impossível, olhe para cá, é impossível viver com Deus, caminhar com Deus, sem entregar no meio do caminho
alguma coisa para esse Deus. Há quem diga que o que Deus estava querendo ali era Isaac. Lendo o texto e aprendendo um pouco com a história de Abraão, eu entendo que o que Deus queria ali de fato não era Isaac, mas sim o coração de Abraão. Deus pede, Deus convoca Abraão para esse ambiente de entrega. E Abraão faz uma declaração maravilhosa. Qual pregador? Eis-me aqui, Senhor. Abraão se prontifica a entregar. Abraão se prontifica a viver a vontade do Senhor. Deus pede. E Abraão prontamente vai a esse ponto de encontro. Ao que diz o texto que no outro dia, muito de madrugada, Abraão não espera, Abraão não retarda esse entregar, Abraão vai. E o texto declara dizendo que muito de madrugada, Abraão vai albardar a sua jumenta, vai fender a lenha, vai chamar 2 moços junto ao seu filho Isaque, e vai junto ao lugar que Deus havia de se revelar. E aqui eu aprendo uma lição valiosa com o entregar de Abraão. Qual pregador? Que a lenha para o altar, que a lenha para o holocausto, que a lenha para o sacrifício, ela não é fendida no lugar da entrega, ela não é cortada no ambiente de oferta, ela não é partida no ambiente de altar. A lenha para o holocausto, ela é cortada dentro de casa. E por mais clichê que seja isso, é fala de assembleiano, mas é uma verdade. E por mais clichê que seja, ela não deixou de existir. Você já ouviu isso? Culto não começa na igreja, culto começa dentro de casa. Deus está dizendo a um ponto de encontro no altar, e alguém já está entendendo. Há um ambiente marcado dentro da casa de Deus, e na casa de Deus Ele gosta de se revelar. Ele gosta de descer com fogo, Ele gosta de trazer providência. Só que deixa eu te dar um alerta: o culto não começa quando o primeiro instrumento é tocado. O culto não começa quando o primeiro joelho se dobra. Oh glória, eu sinto Deus aqui. O culto não começa quando aquela porta se abre. O culto começa dentro da nossa casa. É Deus dizendo: Abraão, eu estou te encontrando no altar, mas antes de te encontrar no altar, eu te encontrei dentro da tua casa. Oh, glória. Abraão então vai albardar o jumento e vai caminhar rumo ao lugar que Deus havia de se revelar. E aqui tem algo que me chama muita atenção, porque veja bem, a Bíblia vai dizer que Abraão anda junto ao lugar do sacrifício por 3 dias. Eu não sei vocês, mas existe, eu penso nisso, um senso comum com relação à distância da casa de Abraão e o monte do sacrifício. Porque a gente pensa, a gente acredita que esse ambiente, esse lugar de sacrifício ficava muito próximo da casa de Abraão. Mas a grande verdade é que era uma caminhada longa, de 3 dias sem parar. E quando eu li isso, mexeu com o meu íntimo. Porque veja bem, nesse texto, Deus fala com Abraão 2 vezes. A primeira na sua casa, com a porta do quarto fechada. A segunda é sobre o altar, trazendo resposta e providência. Só que tem um ambiente que Deus não fala com Abraão. Sabe qual? No meio do caminho. Agora imagine comigo. Entre um pouco na mensagem, permita-se entrar na mensagem. 3 dias. Abraão, a jumenta, os moços e o filho. Abraão olhando a cena. Isaque caminhando. E talvez ele pensava consigo: daqui a pouquinho o céu se abre. Daqui a pouquinho a voz de Deus vai bradar e ele vai dizer: Abraão, foste aprovado, pode voltar para casa. Só que passou o primeiro dia, Flávio, e Deus não fala nada. Passou-se o segundo dia,
A mente, o coração de Abraão em choque, talvez Isaac não entendendo o que estava acontecendo, Abraão em silêncio, pensando: é a última vez que eu vou ver o meu filho, é a última vez que eu estarei com a promessa perto de mim. E o céu em silêncio. Lá vai o terceiro dia, Abraão estava lá, os moços estavam lá, o seu filho estava lá, e o céu em completo silêncio. Só que aqui eu aprendo uma lição valiosa com Abraão. Qual pregador? Deus pode não estar falando, o céu pode não estar respondendo, Deus pode não estar declarando ao meu coração aquilo que eu acho, aquilo que eu penso ou aquilo que eu quero. Mas independente do silêncio que faz o céu, independente das coisas e circunstâncias à minha volta não estarem da forma que eu gostaria, eu continuo caminhando, eu continuo avançando, eu continuo marchando. Deus usa a boca desse tão pequeno pregador para declarar ao teu coração: Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, e talvez essa palavra é uma palavra de sacrifício, de dor, é uma palavra que vai tirar alguma coisa de você, mas o céu nessa noite também declara: caminhe nessa palavra, ande nessa palavra. Mas pregador, faz tempo que eu não escuto a voz de Deus. Pregador, este ano de 2025 foi um ano de silêncio. Deus está dizendo: faz como Abraão, continua caminhando. Oh glória, alguém entendeu? Continue avançando, continue ao lugar que Deus estabeleceu para você estar. Abraão vai, e diz o texto, nós lemos aqui: e levantando os seus olhos, olhou, avistou o lugar que havia de sacrificar Isaque. Olhe para cá. Abraão não está sozinho nessa caminhada. Com ele tem 2 moços, 2 servos e o seu filho Isaque. Só que só Abraão, escute isso, tem a visão do monte. Só Abraão contempla o lugar do sacrifício. Sabe por quê? Porque só Abraão ouviu a voz de Deus dentro do quarto com a porta fechada. Só Abraão ouviu Deus de perto dentro da sua casa. Então, quer um conselho do céu? Guarde isso na tábua do teu coração. Não espere a aceitação do público daquilo que só você ouviu no secreto. Oh glória ao nome de Jesus. As pessoas não terão a mesma visão que você. As pessoas não terão o mesmo direcionamento que você. E alguém pode até dizer ao teu coração: por que você vai sacrificar? Por que você vai tomar essa decisão? Para um pouco, descansa um pouco. É muito culto, é muito evento, você faz demais para o reino. Deus está dizendo: pare de ouvir aqueles que não ouviram o que você ouviu. A palavra foi para você, a unção foi derramada sobre você, a profecia foi para você. Então caminha que Deus vai te dar uma visão. Então continue adorando, oh glória, que Deus te dará uma visão. Abraão avista o lugar, e o texto vai dizer que ele vai parar junto ao pé do monte, vai deixar os moços e vai declarar: eu e Isaque, o meu filho, estamos subindo, e tendo adorado, tornaremos a vós. Deixa eu te contar uma curiosidade bíblica aqui. A primeira vez que a palavra adoração é citada na Bíblia Sagrada é nesse texto. Você sabia disso? Abraão não está subindo para fazer uma festa. Abraão não está subindo para um culto de celebração. Abraão não está subindo para um banquete. Abraão está subindo para sacrificar o seu filho Isaque.
não coincidentemente, você sabe disso, o nome Isaac significa sorriso, alegria, felicidade, cumprimento de promessa. É Deus dizendo: e aí, Abraão, se eu pedir aquele a quem tu amas, se eu pedir o teu sorriso, se eu tirar das tuas mãos a tua promessa, aquilo que te causa alegria, tu ainda continua adorando? Tu ainda continua exaltando? Tu ainda continua glorificando? Tu ainda continua buscando a minha presença? Deixa eu ser um pouco duro naquilo que prego. Nós estamos com um problema muito sério dentro das igrejas por aí. A gente parou de entender e de assimilar o verdadeiro significado da palavra adoração. E eu aprendo com Abraão que adoração e sacrifício, elas andam de mãos dadas. Não tem como viver uma vida de adoração sem antes viver uma vida de sacrifício. E eu tenho uma notícia para te dizer: se você adora só quando é o hino que você gosta, eu lamento te informar, você não é um verdadeiro adorador. Se os seus olhos estão fixos na mensagem, só quando é a mensagem que te agrada, ou quando é o pregador que te convém, eu lamento te dizer, você não é um verdadeiro adorador. Se você vem à casa do Senhor só no culto que você tem que servir, eu lamento te dizer, você não é um verdadeiro adorador. Agora, o verdadeiro adorador de verdade, aquele que é de verdade, ele está dizendo: se tudo for bem, eu adoro, mas se as coisas não forem boas, eu adoro do mesmo jeito. 2025 foi de crise, e aí 2026 vai parar de adorar? Vai parar de vir na igreja? Não, eu não paro, eu sou verdadeiro adorador, eu caminho rumo ao propósito. Aqui em Sara tem os verdadeiros adoradores. Não é para o pregador, não é para o pastor, é para Deus. Levante a sua mão, dá um sinal de adoração, por gentileza, com todo carinho e respeito. Se até aqui 8h30 você não liberou uma palavra de adoração, o céu nessa noite está te incentivando a fazer isso. Eu não sei se você sabe, mas você está em um culto dentro da igreja, e o culto não é para mim nem para você, é para Deus. Então libere a sua adoração nesse momento. Abre a tua boca, libere uma palavra de gratidão, libere uma palavra de adoração. Deus está no meio de nós, e Ele veio receber a minha e a tua adoração. Abraão sobe, só que antes de subir ele faz outra declaração: os moços fiquem aqui, e eu e Isaac, o filho, estamos subindo para adorar. No primeiro dia da jornada, foi Abraão, Isaac, o filho e os moços. No segundo dia, Abraão, o filho e os moços. No terceiro dia também não foi diferente. Agora, quando ele chega no pé do monte e vai subir até o ambiente da entrega, o ambiente da adoração, ele declara: os moços fiquem aqui, eu e o filho estamos subindo para adorar. Sabe por quê? Porque ambiente de adoração não é para moço, ambiente de adoração é para filho, ambiente de adoração é para adorador. O Euflávio entendeu. É por isso que num culto como este, a igreja é dividida em duas classes: moços e filho. Filho trouxe sacrifício, remande, calaia, sou, remácia. Filho trouxe lenha, filho trouxe oferta, filho trouxe adoração. Só que o pai também, num ambiente como esse, ele está de olho, porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é dos tais que o Pai procura, e o Pai está de olho, ele já está contemplando quem é filho e quem é moço, quem veio para adorar e quem veio para passear, quem veio para prestar culto, quem veio para estrear roupa nova. Só quem é filho,
Só quem é verdadeiro adorador, eu te convido, por gentileza, se constrange assim como eu estou constrangido a adorar o nome do Senhor. Levanta a tua mão, abre a tua boca, vem comigo, meu tangedor, meu tecladista, deixa Deus te usar nessas teclas. Enquanto Ele toca a igreja do Senhor, a igreja que adora, é convocada a adorar o Senhor, é convocada a prestar culto, é convocada a entregar alguma coisa. Abre a tua boca e adora. O Pai está chamando os filhos nessa noite. O Pai está trazendo para perto os filhos nessa noite. O Pai está convocando os filhos nessa noite. Aleluia. Abraão chama Isaac. E o texto vai dizer que Abraão toma uma atitude. Abraão então decide tirar a lenha que estava sobre a jumenta e colocar sobre as mãos de Isaac, para que do pé do monte ao cume do monte, quem carregasse a lenha fosse Isaac. Ao ler essa atitude de Abraão, eu fiquei pensando, porque você conhece de cor e salteado esse texto, e sabe que em cima do monte havia um carneiro que Deus colocou ali. E eu fiquei pensando comigo, se o carneiro teve condições de subir, a jumenta também não seria diferente, poderia ter subido. Se ela andou por 3 dias carregando a lenha, o que seria mais uma subida para ela? Só que ao pensar isso, meu amigo Espírito Santo declarou para mim dizendo: meu filho, sabe por que Isaac levou a lenha? Porque só pode viver a providência do altar quem decide carregar a lenha. Sabe qual é o problema dessa geração? E eu me incluo nessa problemática. É que nós queremos o fogo, Jardel. Nós queremos a providência, pastor Fabrício. Nós queremos os milagres que o altar pode proporcionar e providenciar. Mas quando se trata de carregar a lenha, a gente foge. Quando se trata de carregar a lenha, a gente se ausenta. Quando se trata de carregar a lenha, a gente sente cansaço, sono, medo. A gente não quer essa missão. Só que Deus está dizendo: evangelho, altar, é lugar de providência, sim é. É lugar de fogo, sim é. Só que o segredo não é apenas o altar. O segredo não é apenas a providência, mas como você chega sobre esse altar. E eu não sei vocês nessa noite, mas eu não vim de mãos vazias. Eu não vim de mãos abanando. Eu trouxe lenha. O céu já está derramando fogo. O céu já está mandando fogo. E a pergunta que nos fica aqui é: quem trouxe a lenha? Tem alguém que trouxe lenha para colocar sobre o altar nessa noite? Eu já vejo mãos levantadas, eu vejo gente recebendo. Receba você também, levanta a tua mão, abre a tua boca. Se tem lenha, te prepara. Haverá fogo e providência da parte de Deus. Lá vai Abraão subindo com Isaac. Declara o texto: e subiram ambos juntos. Abraão deixa os moços e chama Isaac para um particular, para andar junto com ele. Termina-se a subida, eles chegam ao cume do monte. Abraão então prepara o altar. Isaac, contemplando a cena, libera uma pergunta, um questionamento. Pai Abraão, eis aqui a lenha, o altar está preparado, o Senhor fez o fogo, trouxe até o cutelo, o machado.
mas o principal está faltando. Conta para mim, aonde está o sacrifício? E deixa eu te contar uma coisa. Quando eu li esse questionamento de Isaac, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco bravo com ele, um pouco irritado. Como assim, pregador? Me explica. Se tem uma coisa que era cotidiana dessa família, era o altar, era o sacrifício. E ao contrário de que muita gente pensa e entende, Isaac aqui ele não é uma criança de 7, 8, 9 anos de idade. Não. A maioria dos historiadores apontam que Isaac era um adolescente caminhando para a vida adulta, para jovem, tendo seus 14, 15, 16 anos de idade. E o próprio texto confirma isso, quando declara que a mesma lenha que uma jumenta teve força para carregar, o menino também teve. Então ele não era tão criança assim. Se ele não era tão criança, ele sabia muito bem o que estava acontecendo ali. Agora, em que momento que esse rapaz andou 3 dias com uma única missão, que era sacrificar, e ele não se tocou? Como que só em cima do monte Isaac entendeu que era um altar e um sacrifício que tinha que ser entregue ali. Sabe por que Isaac não entendeu no meio do caminho? É que no meio do caminho, Flávio, era Isaac, o pai e os moços. Só que quando chegou no altar, Abraão disse: os moços fiquem à parte. Eu e Isaac estamos subindo. Daí declara o texto: e andaram ambos juntos. O Flávio entendeu. Sabe por quê? Porque só entende de altar e de sacrifício quem anda com o Pai. Só entende de adoração quem anda com o Pai. Só entende de entrega quem anda com o Pai. Só entende de culto quem anda com o Pai. Só entende de ambiente de milagre, de graça, de poder quem anda com o Pai. Por isso o culto está acontecendo. Tem gente recebendo e tem gente em Nárnia, boiando, mexendo no celular. É Deus dizendo: nessa noite o Pai está te chamando e declarando: sai do raso, sai do público e comece a andar com o Pai. Porque quando você se aproxima do Pai, quando você decide andar com o Pai, Ele vai te revelar o oculto. Ele vai te revelar o que você não conhece. Ele vai te chamar para perto, para um particular. O Pai nessa noite está te chamando. Eu sei que ainda não é um culto da virada, mas eu vim com uma palavra profética de direcionamento ao teu coração. Em 2026, faz como Isaac, começa a caminhar junto com o Pai, começa a se aproximar do Pai, começa a andar com o Pai, começa a viver perto do Pai, porque o Pai nessa noite está te chamando, está te convocando. Ele quer te trazer para perto. E eu vou mais além. O Pai está dizendo: eu estou cansado de culto que tem lenha, de culto que tem altar, mas não tem sacrifício, não tem entrega, não tem coração aberto, não tem espírito quebrantado. Mas o Pai nessa noite está quebrando esse paradigma. O Pai nessa noite está rachando esse paradigma e está nos trazendo para perto. Vamos falar um pouco de altar, vamos falar um pouco de entrega ou glória, vamos falar um pouco de adoração, vamos estar junto do Pai. Glória. Me perdoe a minha franqueza, mas falou comigo primeiro. Oh glória. O Pai está nos chamando para perto. O Pai está nos chamando ao altar. O Pai está nos chamando ao ambiente do sacrifício.
eles caminham junto. Abraão monta o altar. E o texto vai dizer, olhe para cá, que agora Isaac vai ser amarrado no altar. Se lembra do que eu falei alguns minutos atrás? Isaac é um moço que tinha certo conhecimento a respeito do altar. Logo, ele entendia o que estava acontecendo ali. Agora pense comigo, entra na mensagem. Quando o cutelo, o machado subiu, se era você no lugar de Isaac? Jardel já entendeu. Flávio, eu já estava embaixo do monte. Como diz o catarinense, eu tinha dado no pé. Eu ainda entrava dentro de casa, chamava a Sara e dizia: mãe, fala com o pai que ele ficou doido, quis me matar hoje. E por que Isaac não foge do altar, pregador? Por que Isaac não corre? Porque o texto diz que o pai amarrou Isaac no altar. É Deus dizendo: enquanto você observa aquilo que está por vir e receba isso como profecia, teu coração teme, a tua carne treme, dizendo: Senhor, não estou preparado. 2025 já me quebrou inteiro. O Senhor acha que eu tenho condições mentais, físicas, psíquicas de avançar em 2026? Eu vou largar, eu vou abandonar. Eu vou chamar o pastor e vou dizer: foi só esse ano, ano que vem não conta comigo. Só que o Pai está dizendo: eu te amarrei no altar. Você não pode fugir, oh glória. Você não pode desistir. Não há opção de retroceder. Você fica, você continua. São poucas mãos levantadas para muita promessa sendo derramada. Mas como eu amo a igreja de Sara, eu vou repetir para te levantar as duas mãos o mais alto que você pode receber. O céu usa a boca desse tão pequeno pregador para profetizar ao teu coração: você não vai parar agora. Você não vai desistir agora. Você não vai descer desse monte. Você não vai abandonar o cargo. Você não vai mudar, não vai se esconder. Você foi chamado para o altar. O Pai te chamou para o altar. Então receba esse renovo que desce do céu agora. Receba essa graça que desce do céu agora. Vem comigo, meu tecladista, deixa Deus te usar. Há uma unção de renovo que começa a descer. E a Assembleia de Deus de Sara é uma igreja pentecostal, que acredita nos dons, que acredita no trabalhar do Espírito Santo. Então recebe que está descendo de Deus agora para você. Receba o renovo, receba a graça, receba a unção que desce do céu, receba a autoridade que desce do céu. O Espírito Santo te renova agora, Flávio. Sinta a autoridade que desce do céu. Pastor Fabrício, o Espírito Santo te renova agora, porque não é tempo de parar. Receba a unção que está descendo aí. Receba a graça que está descendo aí. O Pai te chama para perto, oh glória. O Pai te convoca para perto. Ele te renova no altar. Ele te enche no altar. Receba que é de Deus. Oh glória. Emande calabande camácia. Há um renovo do céu sobre esta casa. Daqui a pouquinho eu volto a pregar, será breve, mas sinta essa brisa do Espírito Santo que está descendo aqui. Sinta essa graça do Espírito Santo que está descendo aqui. Sinta a unção do céu que está descendo sobre nós. Você não vai parar agora, o céu não te habilitou a isso. Você não vai desistir agora, o céu não te habilitou a isso.
O RH do céu está de portas fechadas. Você não vai pedir demissão desse chamado. Você não vai pedir demissão dessa unção. Você vai continuar. Você vai caminhar. Olhe para cá. O machado sobe, meu amigo Pierre. E Deus brada do céu: Abraão, Abraão, não faças mal ao menino. Por que Deus não fala no primeiro dia conhecendo o coração de Abraão? Por que Deus não fala no pé do monte conhecendo o coração de Abraão? Porque Deus sabe o lugar certo e o momento certo de falar. E por mais que ele conhecesse o coração de Abraão, Deus sabia que o lugar certo não era no pé do monte nem no meio do caminho, mas era em cima do altar. Então descansa, Deus não te esqueceu e nem parou de te ouvir. É que Ele tem o ambiente certo e o lugar certo para falar contigo. Deus nada. Aí veja bem, a minha mente de pregador, ela vai longe. E às vezes o Espírito Santo me entrega uns negócios que eu fico pensando: é sério isso? Porque pensa comigo, eu sou meio ansioso, eu sou meio agoniado. E quem é ansioso e agoniado como eu vai entender a cena. Quando a gente amarra alguma coisa bem apertado e a gente vai desamarrar, o que a gente faz, Jorginho? A gente tenta desfazer o nó? Não, a gente corta. Daí eu leio o texto e o Espírito Santo ele fala comigo. O machado subiu para tirar a vida de Isaac, para colocar luto e encerramento de promessas sobre aquela casa. O céu bradou. Alguém já entendeu? E o machado desceu para matar Isaac, pregador? Não, para cortar a corda. Oh, glória ao nome de Jesus. Isso aqui é para pentecostal que trouxe glória. E lá vai. Era para te matar, era para te parar, era até para te tirar da igreja. Só que Deus está dizendo: quando a minha voz bradar, não vai matar nem parar, vai libertar, vai virar testemunho, vai trazer renovo, vai trazer graça. Te prepara, a voz de Deus vai bradar. E quando a voz do céu brada, ela traz cura, renovo, unção. As cordas são fendidas. E o texto vai dizer que Deus providenciou um carneiro que estava preso pelos chifres. Daí lá vai a minha mente de pregador mais uma vez. Todo monte tem os seus dois lados, não é mesmo? Abraão está subindo de um lado, ele, Isaac, cabisbaixo, triste, ansioso, com todas as emoções que havia direito. Afinal de contas, ele estava indo para sacrificar o seu filho. Só que o Deus da providência, o Deus que responde à entrega no altar, oh glória, já estava do outro lado do monte, dizendo: enquanto Abraão está subindo de um lado, o carneiro, a providência, está subindo do outro. E eu penso, o Espírito Santo move o meu coração a pensar, que antes de Deus falar com Abraão, Ele já estava falando com o carneiro, dizendo: sobe, porque na casa de Abraão não haverá morte, na casa de Abraão não haverá luto, na casa de Abraão haverá providência, milagre, graça. Então lá vai para o teu coração. Fugiu do controle das mãos de Abraão, mas nunca fugiu do controle das mãos de Deus. A providência está na mão dele,
O milagre está na mão dele, a graça está na mão dele, a cura está na mão dele. Então te prepara. Pode ter fugido do controle das tuas mãos, mas Deus já tem um plano perfeito, arquitetado, bolado, muito bem pensado, concernente à história da tua vida. Quem sobe carregando lenha e fogo, voltará para casa trazendo providência. Sustente a tua mão mais alto que você pode. Eu quero orar por você, mas encerro essa mensagem com uma profecia em alto e bom tom, não só para a tua vida, mas também para a tua casa. Você não vai voltar para casa faltando alguém. Você não voltará para sua casa sem Isaac. Você não voltará para sua casa sem a promessa. Você não voltará para sua casa sem o milagre. Pelo contrário, voltará carregando a promessa, voltará carregando a provisão, voltará carregando a bênção do Senhor. O céu me autoriza a profetizar: 2026 será diferente de 2025. 2026 será diferente de 2025.